Nós já iremos saber mais do período mais negro da história norte-americana e de como isso foi mostrado por Hollywood, mas antes, Lauro, amanhã é lançado um livro. Fala-nos disso. É teu? É um livro meu sobre os cinemas da Europa e que é, digamos, uma consequência de uma masterclass que eu dei a Oeiras durante o ano passado, em que apresentei 50 sessões dedicadas cada uma a um país da Europa e apresentava um filme desse país, falava sobre a cultura, sobre a história, sobre o filme, sobre o realizador, e isso vai, a Câmara de Oeiras resolveu editar e pronto, vai sair amanhã, vai ser lançado. Os cinemas da Europa. E vai ser lançado amanhã, portanto é uma edição da Câmara Municipal e quem estiver interessado em aparecer é às 19 horas nas galerias Alta Barra, no auditório Maestro César Batalha. E este é um tema fascinante. Portanto, foi a masterclass que eu estive a dar o ano passado. E para passarmos um pouco para o tema 2, a masterclass que eu estou a dar este ano é sobre o cinema americano dos anos 30 a 60. Digamos que é a idade de ouro do cinema americano. E até agora temos dado os anos 30. A semana passada passaram, por exemplo, As Vinhas da Ira. E é muito interessante ver como é que os americanos deram um retrato daquele período terrível que os americanos viveram e que o mundo viveu depois do crash de 1929 e que, por exemplo, o filme de John Ford, baseado no romance do John Steinbeck, As Vinhas da Ira, é um excelente retrato dessa época, sobretudo da migração interna que houve nos Estados Unidos, com as famílias destruídas, miseráveis, cheias de fome, que andavam ao longo da estrada 66 à procura do Eldorado, que naquela altura era a Califórnia. Sim. Califórnia é essa que foi um dos motivos, aliás, porque aconteceu a Grande Depressão e o crash, porque a bolha imobiliária que se criou na Califórnia. A história repete-se e esse é um dos aspectos interessantes que eu hoje gostaria de sublinhar. Nós estamos a ver É o trailer, mas é um trailer diferente. É um trailer feito sobre o John Steinbeck. Exatamente, e sobre a comoção e quase o espírito de catarse entre os norte-americanos quando souberam que finalmente essa obra maravilhosa, aliás que valeu um Nobel ao Steinbeck, mais tarde, ia ser transposta para o cinema. Sim, e foi com o Henry Fonda e com um trabalho notável do Henry Fonda. Depois é muito interessante ver, quem tiver possibilidades de ver o filme e outros filmes que se fizeram naquela época, sei lá, Os Heróis Esquecidos, do Raoul Walsh, que era um filme de gangsters, sei lá, o Frank Capra, os filmes todos do Frank Capra, que aliás têm muito a ver com o espírito do New Deal, do Roosevelt. Sim. E que foi a recuperação da Grande Depressão, daquele período todo. Isso é muito interessante e também é muito interessante ver noutros filmes, porque posteriormente houve muitos filmes que se serviram ou melhor, que se serviram da época para retratar o tema. E o tema foi, por exemplo, Os Cavalos Também Se Batem, do Sidney Pollack, O Dinheiro do Céu, do Herbert Ross, Rosa Púrpura do Cairo, do Woody Allen, que aliás... Mas a Rosa Púrpura do Cairo, quase num registro um bocadinho mais de comédia. Não, eu julgo que o Rosa... alucinada. Eu julgo que o Rosa Púrpura do Cairo tem... É um filme absolutamente notável, porque muda um bocado a perspectiva que se tem. A crítica marxista durante muito tempo dizia que Hollywood era, digamos, uma fábrica de sonhos e que alienava os espectadores precisamente por ser uma fábrica de sonhos. Tinha alguma razão, obviamente, que desviava-se a atenção, mas por outro lado... falámos em relação ao Fred Astaire na semana passada por causa disso. Mas aliás, é muito interessante porque, efetivamente, ao mesmo tempo, eram esses filmes, digamos, um pouco alienantes, mas que eram os filmes de sonho que permitiam realmente às pessoas equilibrarem-se um bocado. E a Rosa Púrpura do Cairo mostra isto, mostra simultaneamente como
o ecrã fascina os espectadores e os leva a aguentar a aspereza do dia-a-dia e, simultaneamente, como o ator que vem para a plateia não se adapta. E para quem não conhece, vamos ver o trailer, ok? Vamos. E já voltamos. Rosa Púrpura do Cairo. You know, I still can't get over the fact that 24 hours ago I was in an Egyptian tomb. I didn't know any of you wonderful people. I gotta speak to you. You mean me? Tom Baxter's come down off the screen and he's running around New Jersey. How can he come off the screen? It's impossible. It's never happened before in history. In New Jersey, anything can happen. Come away with me to Cairo. Cairo? But you just met each other. Love at first sight doesn't only happen just in the movies. You coming from a costume party? No, I'm just back from Cairo, where I searched in vain for the legendary Purple Rose. How about that? I wonder what it's like out there. Hey, what the hell kind of movie is this? Why don't you stop yapping? We've got problems of our own. You know what I told you I'd do? Obviously, your marriage has come to an impasse. Um exemplo de alinhamento também provocado pelo cinema. Enfim, para quem não conhecia, ficou a conhecer. É um belíssimo filme. É Eu julgo que é uma das obras-primas do Woody Allen, é um dos filmes que eu gosto mais do Woody Allen, e eu sou um apaixonado pelo Woody Allen. Muito interessante é que a crise provocada pelo crash de 29 é uma crise que tem muito a ver com a crise de 2008 que prolonga a história não se repete completamente. Mas em parte tem a ver com a bolha imobiliária também. Não, tem ali uns pontos de contacto. A história tem imensos pontos de contacto e sobretudo a parte mais trágica, que é o que acontece com os bancos. Aliás, nesse aspecto foi o Manuel Monteiro que disse uma coisa muito engraçada no outro dia. Eu nunca pensei estar muito de acordo com o Manuel Monteiro, mas de qualquer das maneiras ele disse que antigamente com as crises os banqueiros se suicidavam. Hoje em dia quem se suicida somos nós. Pois. E realmente naquela época, na época dos anos 30, a crise provocou, enfim, um descalabro social a todos os níveis. Inclusive havia aquela teoria de que os banqueiros se atiravam em Manhattan que caíam ali em Wall Street e não sei o quê. Bom, mas o que é interessante é ver que hoje em dia os filmes que falam da crise têm muitos pontos de contacto, sobretudo pondo em causa o capitalismo, sobretudo um certo capitalismo selvagem, sobretudo aquilo a que chamam o mercado virtual, o casino, a bolsa, isso tudo. Nós temos algumas imagens até para pôr em fundo, tanto do Inside Job como de um filme chamado Os Homens de Negócios. Homens de Negócios, exatamente, The Company Man. É muito interessante, porque ambos os filmes, um mostra um pouco o aspecto da banca e, digamos, o lado mais nebuloso. E, por outro lado, Os Homens de Negócios, que é um filme mediano, mas é muito interessante como reflexo, porque houve muitas modificações. As Vinhas da Ira de 1939, agora os protagonistas são outros. São os homens das grandes empresas que de repente ficam sem emprego. Ou seja, houve uma... Quer dizer, não digo que o povo não esteja a sofrer à mesma, mas a classe média é a que está a sofrer mais. E isso nota-se na América. Por exemplo, um filme como Nas Nuvens. Sim. Por exemplo, O Capitalismo, uma história de amor do Michael Moore. Há vários filmes que hoje em dia refletem esse lado dramático do drama desta crise financeira e económica que nós atravessamos. Aliás, devo dizer que eu propus à Fundação Mário Soares fazer um ciclo sobre esta dicotomia entre as duas crises, e isto está mais ou menos a ser estudado. Portanto, um dia destes, quem quiser pode, se calhar, aparecer na Fundação Mário Soares para ver e discutir. Vão haver uns debates sobre estes... E é importante também aprofundar bastante isso e perceber bem também como é que esta ligação acontece e se perpetua. E sabes que há outro filme, até eu penso que chegou há uma semana, 2 semanas aos cinemas, que é o novo do David Cronenberg, o Cosmopolis. O Cosmopolis, eu acho que é um filme muito... E que também é emblemático dessa volatilidade. Hoje tens uma coisa e amanhã já não tens, não é? Eu julgo que... Mas vamos ver o trailer antes de falares? É uma coisa muito rápida, 1 minuto e meio. Ok. Vamos ver. I'm looking for more. Aim and fire. Come on, do it. Click the switch. Show me something I don't know.
Muito bem. Cosmópolis, com a história deste jovem. Olha, é um romance multimilionário notável do Don DeLillo. É muito bem adaptado pelo Cronenberg. Quase não faz uma adaptação, porque o romance já é muito cinematográfico, os diálogos são magnificamente cinematográficos. Agora, eu acho que este filme não é o melhor filme do Cronenberg, que é um dos realizadores fantásticos que eu mais gosto, mas é um filme extremamente significativo do nosso tempo. Eu acho que vai ficar... Da loucura vai ficar como um ícone do nosso tempo, precisamente por esta sensação caótica que o filme dá, porque o filme não é fácil, não tem uma narrativa linear, apesar de ser uma limusine que anda a atravessar Nova Iorque, e que parece, sei lá, que vai parando, pessoas que entram, pessoas que saem, encontros amorosos, encontros de negócios, um pouco de tudo, mas o que aquilo dá é a sensação de caos em que se vive nesta sociedade. Ou pelo menos de ausência de alguma ordem, não é? De algum objetivo mais... Não, é que, por exemplo, ao longo de um dia, um multimilionário com uma fortuna louca perde tudo e quase que se autossuicida. É muito difícil, mas realmente é um suicídio quase que ele faz. Mas um suicídio que é um pouco o símbolo de uma sociedade que se está a destruir a si própria. E nesse aspecto o filme acho que é muito bem construído, é bem interpretado. Eu não sou um apaixonado pelo acho que foi uma boa aposta do Robert. Estava muito marcado com a personagem de Crepúsculo. De Crepúsculo, quer dizer, da saga. Ele continua a viver num mundo de vampiros. Sim. Nesse aspecto, sim. Aliás, um pouco parafraseando o Zeca Afonso. Mas eu julgo que nesse aspecto ele é bem escolhido. Eu não sou um apaixonado pelo Pattinson, não é um ator que me fascine muito. Mas não vai nada mal, vai bem, e julgo que foi escolhido um pouco por causa disso, até pela carga que traz atrás de si. Porque é um adolescente, é uma espécie de yuppie vampiresco, tem um pouco disso também. Nunca é aflorado esse tema, quer dizer, não é essa a questão, mas realmente o que eu julgo é que toda a gente que vê o filme pensa que ele é um vampiro. E no fundo, não, no fundo é. Exatamente, e no fundo é. No fundo é. Laura, temos de fechar a loja, porque temos aqui bolo tarde para comer e temos depois conversas para mas ver. Quero provar a torta de Orleans, sim, senhora. De Nova Orleans. Muito obrigada. Até daqui a 15 dias. E hoje estás muito bonita. Muito obrigada, Laura. E foi